Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Bom dia, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa live podcast do Comer Emocional. Sejam muito bem-vindas. Me digam se vocês estão me escutando. Essa live de hoje, né, é um podcast do Comer Emocional. Ela é uma live que a gente faz todas as terças-feiras, né, aqui tomando um café. Já tomei o meu café. Vocês já tomaram café? Conta pra mim. Vocês já tomaram café aí? Sejam muito bem-vindas, meninas. Sejam muito bem-vindas. Digam, por favor, se vocês estão me ouvindo. E se você não me conhece, eu sou a Priscila Leichner. Eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. E neste podcast, né, nessa live, a gente fala sobre comer emocional, sobre tudo que tem a ver com comer emocional, sobre mudança do estilo de vida, sobre melhorar hábitos. A gente fala sobre um monte de coisa super bacana, né, que tem tudo a ver com comer emocional. Bom dia Mari, bom dia Kate, bom dia meninas. Então, essa live, gente, ela é muito especial, ela é uma live que a gente fala realmente sobre o comer emocional, sobre coisas que tem a ver aí com a mudança do estilo de vida e realmente é o meu carinho aqui pra vocês, pra gente melhorar, né? Oi Jaque, oi Rosana, Raquel, e pra gente cuidar aí, né, da nossa alimentação, do nosso corpo, da nossa mente, né, e tudo mais. Então, a gente fez, né, há um tempo atrás, acho que foi mês passado, a gente fez uma caixinha com várias opções aí, vocês deram várias sugestões de live. E a live de hoje foi um dos temas que vocês mais falaram, né? Porque quando eu abri a caixinha e falei, gente, vamos me dar temas aí da live, né? Tiveram várias pessoas que falaram de rotina. Rotina, ou dificuldade de ter rotina, ou importância de ter rotina, rotina e alimentação. Então eu vim trazer um pouquinho de rotina, viemos falar um pouquinho sobre hábitos, né? E não só aquela coisa, temos que criar hábitos, mas quero explicar um pouquinho até do funcionamento neuropsicológico dos hábitos, né? Como que isso acontece na nossa mente, como que a gente faz para até usar o automático ao nosso favor, né? Porque o automático pode ser usado ao nosso favor. Tem algumas pessoas que falam assim, o automático é ruim porque eu preciso sair do automático, mas nada é bom ou ruim, não é verdade? A gente tem, na verdade, as coisas muito neutras na nossa vida. Se a gente, de alguma forma, tá muito suscetível ao automático, pode ser sim que ele seja ruim na sua vida. Mas ele por si só é neutro, né? Ele por si só não é ruim, não é bom, né? Ele por si só não quer dizer absolutamente nada, né? E até é legal a gente começar a falar disso, até a Rosana falou, né? Eu gosto de rotina, faz muito bem pra mim. Eu queria até falar um pouquinho disso. Vocês sabem que existe aí, né, muitos traços de personalidade, muitos temperamentos, né, muitas defesas, né, caráteres. E a rotina, ela é particularmente mais atrativa para algumas pessoas e para outras não. Né? A gente pode dizer que existe um tipo de funcionamento, né, que ele é mais aberto a se ter rotina, né? Isso no nível da personalidade, e tem pessoas que são menos abertas a se ter rotina. Olha que interessante, até a Rosana tá falando, eu gosto de rotina. E pode ser que tenha alguém que esteja aqui na live e que diga assim, eu tenho dificuldade com rotina. Eu até sei que ter rotina é legal, mas eu não tenho facilidade em ter rotina, né? Então existe dois tipos de pessoa. Aquelas pessoas que gostam de rotina, que têm facilidade com a rotina, né? E aqui eu tô falando rotinas de uma maneira geral, nem tô entrando ainda na alimentação, tá? Mas existem aquelas pessoas que têm uma habilidade maior em se ter rotina. São pessoas que têm um traço lá na personalidade dela, né? No funcionamento dela, que é mais aberto a se ter rotina.
E tem pessoas que elas têm mais dificuldade em ter rotina. Elas são pessoas que elas preferem funcionar e fazer as coisas conforme elas vão acontecer, as coisas vão acontecendo, né? Tem pessoas que têm dificuldade de ter aquele planejamento, né? De ter uma coisa de realmente olhar lá e falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e conseguir fazer, né? E aí, eu queria dizer para vocês que pode ser que você tenha dificuldade com rotina, pode ser que você tenha facilidade com rotina, e isso tudo é algo do teu jeito de ser, né? É algo do teu temperamento, é algo da tua personalidade. Então, existe sim um traço do nosso jeito de ser, um traço da nossa personalidade, que nos deixa mais abertos ou menos abertos para a rotina. Vocês já tinham pensado nisso? Porque assim, a Rosana que falou aqui há pouco disse que gosta de rotina. Rotina para ela é bom. E pode ser que tenha alguém aqui e que diga assim, para mim não, doutora Pri, para mim é difícil ter rotina. Para mim, eu não funciono muito bem com rotina, eu sou meio resistente com a rotina. Eu tento ter rotina, mas às vezes é difícil para mim. Eu queria dizer assim, tá tudo bem, né? A gente vai conversar hoje sobre como colocar a rotina ao seu favor, e isso vale tanto para as pessoas que gostam de rotina, quanto daquelas pessoas que não têm tanta facilidade com rotina, né? Conta aqui para mim. Tem alguém aqui que tem dificuldade de ter rotina, né? Tem dificuldade de seguir, às vezes, um planejamento, dificuldade de realmente funcionar desse jeito, né? Que é um jeito mais organizadinho, né? Tem pessoas que elas têm outras habilidades, mas a rotina não é o melhor delas, né? Mas por outro lado, essas pessoas que às vezes têm dificuldade em ter rotina, são pessoas às vezes até mais flexíveis, são pessoas que elas funcionam melhor quando elas precisam resolver algo de imediato, né? Quando surge uma emergência, elas têm que sair e resolver, né? São pessoas às vezes que têm outras coisas boas, né? Outras coisas boas, né? Como eu disse, nada é bom ou ruim, né? As coisas são neutras. E aí, tanto a pessoa que gosta de rotina quanto a pessoa que não gosta, ela pode aprender a construir movimentos saudáveis na vida dela, mesmo que às vezes ela não goste tanto, ela não tenha tanta facilidade com rotina, tá? A Rosana tá rindo, para ela faz sentido, né? Vai usar agora esse termo, né, Rosana? Olha lá, a Raquel tá falando assim, estou numa fase que a minha vida tá desorganizada e tudo desandou. Ganhei peso, casa bagunçada e com isso vem o estresse, né? Raquel, quanto que é importante a gente reconhecer que às vezes a gente tá no momento de caos, né? Quando parece que dá uma desorganizada em tudo. E vocês sabem que isso é papo de psicólogo, né? Mas a gente, quando desorganiza, quando a gente tá num caos, quando a gente entra numa crise, às vezes é o lugar que a gente mais cresce, a gente mais aprende, a gente mais se transforma, né? A gente pode usar isso a nosso favor. Aliás, as pessoas que têm uma tendência a não gostar tanto de rotina, elas navegam muito bem no caos, né? Eu digo que são pessoas que navegam no caos com mais facilidade, né? Elas têm mais habilidade até para lidar com esses movimentos caóticos, né? Então, se tá tudo bagunçado, se tá tudo desorganizado, Raquel, é uma ótima oportunidade aí pra gente organizar a casa, né? Pra gente organizar as coisas. Então, quando a gente fala de rotina, quando a gente fala de hábitos, geralmente vem aquela galera que é a galera pessimista, né? Aquela galera que fala assim, doutora Pri, mas mudar hábito é muito difícil, eu tenho muita dificuldade, né? Não, pra mim não funciona, não mudar hábito, doutora Pri, ter rotina saudável é muito difícil, eu já tentei. E por que essa pessoa me fala isso? Bom dia, meninas que tá chegando. Por que essa pessoa me fala isso? Porque é verdade, ela já tentou, provavelmente é verdade, ela provavelmente já tentou e ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu construir uma rotina diferente para ela às vezes não conseguiu construir hábitos saudáveis, mas por que às vezes ela não consegue? Porque muitas vezes essa pessoa que teve essa experiência, ela tentou fazer mudanças muito drásticas na vida dela, né?
E isso para a pessoa, às vezes ela não percebe que ela faz isso, mas quem olha de fora percebe, né? É muito comum eu encontrar pessoas que falam assim, não, agora eu vou mudar, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer atividade física todos os dias da semana, agora eu vou comer só isso, agora... Elas fazem mudanças, às vezes, elas tentam fazer mudanças muito drásticas, né? Mudanças, às vezes, do 8 para o 80. Como a gente fala aqui, né, desse traço de personalidade perfeccionista, do 8 para o 80, do 8 para o 80. Só que quando a pessoa vai do 8 para o 80, a gente não constrói hábito, a gente não constrói rotina, porque não se sustenta, né? Não se mantém. Né? O 8 e o 80 não se mantém, nenhum dos dois se mantém, né? Porque os dois são desequilibrados por natureza, né? Então, quando a pessoa às vezes tenta mudar, especialmente quando a gente fala de alimentação, de atividade física, né? De estilo de vida, assim, né? De buscar um estilo de vida mais saudável, às vezes ela tenta fazer uma mudança muito drástica e ela não muda realmente, né? O que acaba acontecendo? Ela começa a fazer determinado comportamento, né? Ela começa a se comportar de um jeito, mas isso não mantém. E daí não adianta, gente, porque isso não é hábito, isso não é rotina que foi mudada, né? Isso é simplesmente a tendência dela de tentar mudar desse jeito mais desenfreado, né? Então isso não é construir rotina, tá? Isso não é construir hábito. E daí ela vai falar assim, ai, mudar é muito difícil, aí ó, eu já tentei, né? Olha, já tentei, né? E eu não consegui. Então isso é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas têm uma experiência ruim com os hábitos justamente porque ela não fez do jeito certo, né? A gente já chega lá, mas ela vai desse jeito errado, né? Quero primeiro explicar para vocês o jeito errado, depois eu falo do jeito certo, né? Como é que a gente constrói isso. Ó, a Cíntia tá falando, bom dia, Cíntia. Bom dia, mesmo depois da bariátrica, não consigo seguir uma rotina na alimentação. Olha como a rotina, às vezes é muito difícil para algumas pessoas, porque a rotina, que nem a Cíntia tá falando, ela requer algumas coisas importantes, né? O que é a rotina? É quando a gente consegue ter uma constância em algo na nossa vida, né? A gente diz que isso virou rotina, né? Então, essa constância de hábitos saudáveis, e que pode ser, como a Cíntia diz, com a alimentação, né? Porque isso, na verdade, é um funcionamento da pessoa, isso pode estar na alimentação, pode estar em todas as áreas da vida dela, né? Então, porque isso tem a ver com funcionamento, né? Que nem eu falei antes, tem pessoas mais abertas a se construir hábitos e rotinas, e tem pessoas que têm mais dificuldade porque o traço dela é outro, né? O traço de personalidade dela é outro. Então, o que a gente pode pensar aqui? A pessoa que tem dificuldade de construir rotina, não necessariamente ela fez esse negócio de ir do 8 a 80, mas ela pode ter tido essa experiência, né? E isso marcou ela de uma maneira até negativa, e daí ela acabou não construindo rotina, ela tem dificuldade de construir rotinas, ela tem dificuldade, né, de ter um hábito saudável ali presente no dia a dia dela com constância, porque constância é uma palavra importante aqui, né? Na psicologia a gente usa uma outra palavra para constância, a gente chama de tenacidade, né? Que é uma função que a gente avalia nas pessoas, né? Se essa pessoa tem tenacidade, é a capacidade de manter, né, um determinado comportamento. E é isso, né? A gente chama de constância aí, né? Na boca do povo a gente chama de constância. E essa constância, gente, tem tudo a ver sim com rotina, tem tudo a ver com hábitos. E sabe o que é mais interessante? É que pensando pelo lado neuropsicológico, nós seres humanos somos seres humanos que gostamos de rotina, o nosso cérebro gosta de construir hábitos, né? O nosso cérebro gosta de construir hábitos. E tem pessoas que às vezes elas acreditam que elas não são boas em construir hábitos, mas elas são, né? É uma coisa muito interessante. Às vezes eu pergunto para as pessoas que me dizem que são indisciplinadas, que não conseguem construir hábitos, que não conseguem ter constância. Daí eu chego para essas pessoas e falo assim, mas me diz uma coisa, você toma banho todos os dias? Ou você escova os dentes? Porque
provavelmente você faz isso com frequência, né? E isso é um hábito que está na sua vida e que está praticamente no automático, né? E que está lá na sua rotina. E quando a gente pensa nisso, eu posso dizer para vocês assim, talvez tenha um pouco de crença aí, né? É difícil ter uma rotina alimentar saudável, né, com constância, é difícil. Isso às vezes pode estar na crença ou pode estar também na forma com que você tenta mudar, né? Porque isso é um ponto importante também, que é aquilo que eu disse há pouco, né? Do 8 para o 80, a pessoa fica no desequilíbrio, tanto no 8 quanto no 80, e não se mantém, né? São comportamentos que não se mantêm. A Pri tá falando aqui, ó, tenho dificuldade de manter a constância, mas ao mesmo tempo para muitas coisas eu mantenho a rotina e bons hábitos. Olha lá, Pri, então você tem essa habilidade, você consegue, é o que eu falei do escovar os dentes, né? A pessoa que acredita que ela não consegue ter hábitos é a mesma pessoa que às vezes escova os dentes todos os dias, né? Escova os dentes todos os dias. Então, o que é essa brincadeira do escovar os dentes? Significa assim, você consegue sim, né? Mas às vezes você ou não tem uma crença que você acredita que realmente você não consegue, ou o que pode ser um outro lado aqui, né? Ou você tem dificuldade porque a forma com que você tenta mudar, especialmente a alimentação, está sendo uma forma muito drástica ou com uma estratégia que não é boa, né? E aí a gente entra de volta em algumas coisas que a gente fala bastante aqui, como por exemplo, a própria mentalidade de dieta, né? Às vezes a pessoa tenta mudar. Ó, a gente tem aqui a Renata falando, eu tenho dificuldade de manter padrão na alimentação. Ó, o que é um padrão, né, na alimentação? Às vezes é isso, às vezes a pessoa, ela quer mudar, mas ela quer mudar e ela quer algo perfeito, ela tem aquele perfeccionismo que a gente fala aqui, né? Então ela quer nunca ter altos e baixos, né? Ela quer fazer tudo com muita perfeição, né? Ela quer fazer tudo muito certinho, né? Na cabeça dela, ela quer acertar sempre, né? Ela quer ter sempre uma alimentação bonitinha, né? Ou ela quer ter até mesmo um controle muito grande sobre a alimentação dela, né? E daí ela vai dizer assim, eu não consigo, porque às vezes ela foi do 8 para 80, ou ela tem uma expectativa irreal a respeito da mudança alimentar dela. Isso é sim parte da dificuldade de muitas pessoas de estabelecer rotinas e hábitos, tá, gente? Porque o que acontece? Quero contar isso pra vocês. Isso é um ponto importante, né? Tem pessoas que elas querem ter uma melhor relação com a comida e elas querem ter assim mais leveza na alimentação dela, mas a forma com que elas querem mudar é dura. Né? Então elas querem leveza, mas elas querem mudar de uma forma dura. Vê se não é uma maluquice às vezes isso, né? A gente faz isso sem perceber, porque a gente faz isso às vezes se cobrando, às vezes com processos perfeccionistas, com autocrítica muito grande, né? E daí ela quer ter aquela alimentação perfeitinha, né? Ela quer ter aquele lugar confortável e leve com a comida, mas às vezes ela não quer encarar o processo, ela não quer construir esta rotina, né? Ela não quer mudar aos pouquinhos, ela quer virar a chavinha e já tá com tudo perfeito na alimentação dela. Ó, a Emanuele tá fazendo um comentário aqui, ó. Às vezes esquecemos que processos não são lineares. Emanuela, é isso, minha querida. Quando as pessoas tentam mudar, às vezes elas querem ir para um lugar perfeito. E não é perfeito, gente. Eu vou fazer um post qualquer hora dessa, assim... Aprenda com os seus erros, você vai errar, especialmente quando você tem um comer emocional, né? Eu canso de dizer para os meus alunos, especialmente os meus alunos do método, os meus pacientes, eu digo assim, vocês vão errar. E errar é positivo, porque errar é entre aspas aqui, ó, né? Ó o dedinho. Errar, quem não tá vendo, ó o meu dedinho, eu tô fazendo dedinho de entre aspas. Errar, entre aspas, significa você perceber coisas que você talvez não estava percebendo, né? Então, quando a gente fala em construir rotina, a gente às vezes esbarra neste lugar perfeccionista, nesse lugar de autocrítica, nesse lugar de realmente não lidar de uma maneira positiva com a nossa alimentação e a nossa rotina, né? E outra coisa, às vezes tem pessoas que querem mudar a relação com a comida, mas elas não
colocam energia nisso, né? Elas querem mudar sem gastar tempo com isso, sem gastar energia com isso, sem realmente por carinho ali com a alimentação, né? Eu digo assim, sem realmente construir algo. E isso é um ponto importante. Ah, eu quero ter uma alimentação mais saudável. Eu tô aqui com comer emocional, doutora Pri, há anos. Ah, beleza. Então tá, então vamos construir isso. Mas a pessoa daí não quer gastar energia, não quer gastar tempo, ela não tem paciência para mudar a relação. Né? E aquela coisa que é importante a gente olhar, porque se você não quer gastar tempo com isso, se você não quer gastar energia com isso, você quer resolver assim, ó, no estalar de dedos, não vai funcionar. Aliás, é muito fácil você ciclar no comer emocional ou na compulsão alimentar, quando você quer fazer movimentos drásticos, né? Porque é o comum, né? As pessoas às vezes ciclam na compulsão alimentar justamente porque elas tentam fazer uma mudança que essa mudança não se sustenta, né? Elas tentam com rigidez. E quando a gente fala em mudar a relação com a comida, né? Quando a gente fala em mudar a relação com o corpo, a gente está em um processo de mudança que às vezes envolve coisas que estão lá na sua infância, lá na sua história. E como, gente, que a gente vai mudar de uma hora para outra? Não dá, né? Não dá pra gente mudar de uma hora para outra. Isso é uma coisa que a gente vai construir. E é lindo essa construção, gente. Essa construção vale a pena, sabe? Essa construção, ela é fantástica, né? Essa construção, ela importa. Porque quando a gente vai construindo aos pouquinhos uma mudança da relação com a comida, uma mudança da rotina alimentar, vocês precisam ver como é bonito a gente olhar e falar assim, nossa, fantástico isso aqui, né? Tô conseguindo construir algo que tá fazendo diferença na minha vida. Mas não se tem mudança sem colocar energia, tá? Queria deixar isso pra vocês. Porque se você quer ter uma mudança alimentar, se você quer sair do comer emocional e você não quer gastar tempo com isso, você não tem paciência com isso, você vai ciclar, né? E daí quando você encontrar paciência, você vai arrumar isso, né? Porque não dá pra melhorar sem pôr energia. Não é verdade? Como você quer melhorar a relação? Eu falo isso quando a gente tá num relacionamento, né? Vamos dizer assim, você com seu marido, com seu namorado, né? Você tem um problema na relação, você quer mudar a relação, mas você não quer conversar com a pessoa? Como que vocês vão melhorar? Tem que fazer uma DR ou outra lá pra se acertar, não é verdade? É a mesma coisa com a comida. Se você não colocar energia, se você não melhorar a relação, nunca vai ficar no equilíbrio, nunca vai ficar gostoso a relação com a comida, né? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. A Cíntia tá falando. Tenho que aceitar que errar na alimentação faz parte do processo para construir uma rotina. Porque às vezes eu como a mais e fico me culpando. Sim, Cíntia, esse é o ponto, sabe, minha querida? A gente entender que errar, né, entre aspas, faz parte do processo. E quando a gente erra, né, a pessoa que tem um comer emocional, né, às vezes ela tem um momento lá de exagero, um momento compulsivo. Esse momento é uma oportunidade de aprender coisas que estão ali e que às vezes você não está olhando, né? Até porque os gatilhos emocionais, eles estão por camadas, né, dentro da nossa mente. Então, às vezes a gente organiza alguns e a gente encontra outros, né? E quando a gente vai organizando, encontrando, a gente vai num movimento até muito mais profundo e muito mais bonito, né? A Manuela quer ser minha estagiária. Manuela, manda uma mensagem aí, minha querida. A Pri tá falando, a base da minha alimentação é boa, o que me incomoda e me traz culpa é o descontrole nos doces. Então eu penso que eu não deveria comer nada com açúcar ou com paladar doce. Esse que é o problema, viu, Pri? É essa a questão. Se você tenta não comer nada, você vai fazer esse movimento que eu tô falando pra você, que é drástico, né? E é bem o contrário, sabe? Quando você tem uma relação ruim com o doce, é bem o lugar que você precisa trabalhar, a relação com o doce, não é tirar ele da tua vida, né? Isso não vai funcionar, sabe, minha querida? Porque senão quando você tiver acesso ao doce, você vai exagerar, né? Você vai ter um episódio de exagero, né?
Renata, minha querida, vai ficar gravada assim, tá? Eu sempre deixo as minhas lives aqui, depois elas sobem lá pro Spotify também, tá? Então, Pri, se a gente tem uma relação ruim com o doce, a gente precisa arrumar essa relação, tá? O exagero com o doce significa que a tua relação com o doce não tá boa. Ok? Então já deixo essa provocação pra ti. Não retira 100% da tua vida que vai dar ruim, viu? Vai dar ruim, não vai ser esse o caminho aí. Esse não é um caminho de equilíbrio, né? A gente não constrói rotinas boas com agressividade, tá? Com 880. A gente constrói rotinas boas quando a gente começa a entender, primeiro, que é um processo, segundo, que a gente entende que isso é muito mais do que simplesmente o que se come, tem a ver com como, tem a ver com como a gente se sente, tem a ver com o nosso estilo de vida, tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o nosso sono, né? Com todos os pilares do estilo de vida, porque isso é importante, né? Os pilares do estilo de vida fazem parte, não é à toa que eu coloco os pilares do estilo de vida no tratamento, gente, porque quando a pessoa tá bem, ela tem uma boa fundação, digamos assim, né? Ela tem os pilares bem estabelecidos. Quando ela começa a construir rotinas, ela vai usar as rotinas a seu favor. Olha que interessante isso, né? As rotinas e os hábitos, eles podem ser usados ao nosso favor. É aquilo que eu falei do automático. A nossa mente adora o automático, não é verdade? Eu falo bastante isso para vocês aqui, né? A nossa mente gosta do automático porque economiza energia. A nossa mente gosta do automático porque ela faz as coisas mais rápidas, tem um processamento melhor. Mas qual que é o grande ponto do automático? O automático, ele é neutro. Se a gente constrói rotinas bacanas, a gente vai começar a fazer as coisas que são boas para nós no automático, né? Então, quando a gente começa a fazer mudanças lá do estilo de vida, a gente começa a olhar para todos esses pontos, né? Todos esses pontos, e esses pontos vão dar sustentação para a mudança. Olha que importante, né? Eles vão dar sustentação para a mudança. Então, construir rotinas que estão alinhadas com o seu objetivo, aonde você quer chegar, são super importantes, né? Então, quando você estiver lá fazendo as coisas do teu dia a dia, se pergunte o quanto que isso aqui está alinhado com o que eu quero para minha vida. E o que eu quero para minha vida não tem a ver com peso, tem a ver com escolhas, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com saúde mesmo, né? Tem a ver com como você quer ser, né? Como você quer estar na sua vida. Isso é muito mais amplo do que a alimentação, né? Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas o meu problema é, por exemplo, que nem a Pri falou, né? O meu problema é o doce. É o doce que é o meu problema. Mas quando a gente vai olhar, né? Quando a gente faz, às vezes, uma avaliação inicial e a gente vai olhar para toda a vida dessa pessoa, às vezes não é só o doce não, né? Às vezes tem outras coisas ali. E ela nomeia aquele problema, mas ela acaba não olhando para outras coisas que também impedem ela de construir uma rotina legal, de construir, né, hábitos saudáveis, e isso, às vezes ela não olha, né? Ela não olha para todos os pontos, né? Ela fica naquilo assim, porque o meu problema é aqui, que eu exagero no doce, mas tem outras coisas, né, do estilo de vida dessa pessoa que às vezes também não estão legais. E que isso tudo também impede ela de ter uma rotina que ela goste. Sabe aquela rotina que a gente fala assim, eu tô feliz com essa rotina que eu tenho, eu me sinto conectada com essa rotina que eu tenho, eu sinto que eu tô fazendo escolhas legais, eu sinto que pra mim tá funcionando, eu sinto que tá alinhado, né, com o meu objetivo de vida, com onde eu quero chegar. É isso. Quando a gente começa a construir rotinas e que não tem só a ver com a alimentação, tem a ver com toda a mudança que eu quero ter na minha vida, tá? É esse o ponto. Porque às vezes as pessoas olham só pra alimentação, não sei se vocês estão me entendendo aqui, mas às vezes ela olha só pra alimentação e tem vários outros aspectos da vida dela que também precisam de olhar, né? Que também precisam de cuidado, né? E que às vezes isso tudo faz parte deste cenário que ela sente que ela não tem uma rotina legal na vida dela, né? Então,
o que que a gente faz para ter rotina e para ter uma rotina com alimentação que você se sinta bem? Primeiro, né? Vamos colocar em tópicos aqui. Primeiro, entenda que é um processo. Eu sei que vocês me escutam muito falando disso, mas quando as pessoas entendem que é um processo e elas começam a mudar com carinho, né? Sem ficar naquela coisa de tudo ou nada, agora vai, foco, força, fé, né? Quando elas começam a fazer essa mudança, entendendo que é um processo gradativo e que ela pode, um dia por vez, chegar mais perto, né, da onde ela quer estar, isso vai funcionando, entende? Porque ela tá tratando essa construção de rotina, essa mudança como um processo. Isso é super positivo. E lembrando que um processo não é só melhora, 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 melhora. Um processo tem altos e tem baixos. Tem momentos que eu erro, tem momentos que eu aprendo, tem momentos que vai super bem, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, né? Um processo não é linear, né? Ele tem altos e baixos. Mas quando a pessoa tá alinhada com aquele lugar que ela quer chegar, aquela vida que ela quer ter, aquele estilo de vida que ela quer ter, as coisas vão funcionando. Então, realmente, esse é um ponto, tá? Entender que é um processo. Sem ficar me repetindo na questão do processo aqui, isso é muito importante, tá, gente? É muito importante entender essa dinâmica, tá? E o segundo ponto para a gente construir rotina e tudo mais é a gente trabalhar essas crenças que rotina é ruim, que algumas pessoas têm dificuldade, né? Então elas acreditam que é ruim, ou elas acreditam que é difícil, né? Então eu já falei, você não é indisciplinada, você não tem dificuldade com rotina, porque você faz várias coisas na sua vida, como escovar os dentes, como tomar banho, como se alimentar. E isso você faz há muito tempo, há muitos anos, e você consegue sim ter rotinas, né? Teve várias pessoas que falaram que eu sou disciplinada em outros aspectos da minha vida. Então, se você consegue ser disciplinada no seu trabalho, você consegue ser disciplinada na sua vida, né? Às vezes tem a ver com como você está construindo hábitos no seu dia a dia, tem a ver com as suas crenças, e às vezes também tem a ver com comer emocional, porque se você tem um comer emocional ali, e você não está cuidando das suas emoções, você não está fazendo, né, um olhar para aquilo, você não está trabalhando os seus gatilhos, pode ser, viu? E isso é importante, pode ser mesmo que isso não te deixe criar rotinas saudáveis. Então, por isso que eu digo, olhe para todos os aspectos do teu estilo de vida. Não olhe só para a alimentação. Porque às vezes você pode comer pelas beiradas. Sabe que nem aquele mingau quente que a gente comia na infância? Você pode comer pelas beiradas, né? Ou que nem uma sopinha que a gente come pelas beiradas. Você pode comer pelas beiradas. Isso vai te fazer estar mais alinhada com aonde você quer chegar, né? E saiba também aonde você quer chegar, também é muito legal. Que tipo de rotina que eu quero ter? Não é o tipo de rotina que a outra pessoa tem ou que alguém me diz que eu deveria ter. A rotina que eu quero ter, o estilo de vida que eu quero ter, aquilo que eu conseguiria fazer pro resto da vida. Não é fazer para emagrecer, é fazer pro resto da vida, né? As mudanças do estilo de vida, não é à toa que o meu tratamento se chama método para a vida toda, porque o que eu ensino para as minhas alunas, eu quero que elas levem para a vida toda. E geralmente elas levam, né? Justamente por quê? Porque são transformações, às vezes, que são tão mais profundas que vão para a vida toda, né? Então, a rotina, ela é muito importante quando a gente fala de construção do estilo de vida emocionalmente sustentável. A rotina, ela pode ser usada a seu favor, o automático pode ser usado a seu favor, e você vai conseguir implementar isso se você tiver este carinho, esta paciência e este cuidado com você mesmo, né? Então, rotina e alimentação é um tema super bacana, é uma coisa que faz parte aí do tratamento, né? E ter rotinas mais saudáveis significa também você encontrar um jeito que funcione para você, tá? Fica com isso, acho que esse é um ponto super importante, né? A Rosana tá falando, é isso que sinto com a minha rotina, me faz super bem. Então, fica com isso, gente. Tem que ser algo que funcione pra você. Não tem que ser algo que você vê alguém fazendo, ou que alguém ao seu redor acha que é bom, ou que algum profissional da saúde diz que é bom, porque tem que ser algo que funcione pra você. E isso, às vezes a gente precisa ser brutalmente honesta com nós mesmos e encontrar aquilo que funciona pra gente. Legal? Porque não tem certo e errado quando a gente fala de construção de hábitos. Tem simplesmente aquilo que vai funcionar pra você e aquilo que não vai funcionar pra você. E cada um vai no seu jeitinho.
jeitinho. Aqueles que têm mais habilidade com hábitos, aqueles que têm menos. Às vezes aquela pessoa que tem mais dificuldade de construir rotinas, ela vai ter rotinas mais flexíveis, porque o jeito dela é esse jeito. E tá tudo bem, né? Com certeza todo mundo chega lá com carinho, tá? E entendendo que é um processo. Legal, pessoal? Eu vou fazer essa live mais pontual hoje. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E eu vou hoje responder um pouquinho da caixinha do final de semana, que foi super polêmica aí sobre alimentação no final de semana. Quero responder vocês. E deixem para mim mais temas que eu já tô planejando as próximas lives. Se você tiver um tema, alguma sugestão, manda pra mim no direct, eu vou ver se abro mais uma caixinha também, porque eu ainda tenho alguns temas que vocês me deram de sugestão, mas a listinha pode continuar crescendo. Legal? Porque os temas de vocês foram ótimos esse mês, foi sensacional, né? A gente fechou o mês só com temas da caixinha e foi muito legal. Bacana, pessoal? Então essa live vai ficar gravada. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, às 8h07 da manhã. E um super beijinho, uma boa semana para todas e todos. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Bom dia.